Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Hoje, daquela série de mensagens, Qual Igreja Você É? Nós terminaremos hoje com a última carta, a sétima carta, que foi a igreja em Laodiceia. Mensagem do Senhor Jesus a Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. E eu farei a leitura, os irmãos acompanharão até o versículo 22, o último versículo deste capítulo. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao nosso Deus, o Deus da palavra, eu peço que você acompanhe essa leitura. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos mais uma vez e oremos. Senhor amado, nós pedimos para que o Senhor fale mais uma vez, através da tua palavra, aos nossos corações. Te agradecemos por ela ser viva, poderosa e eficaz. E complete, ó Deus, a boa obra em nossos corações. Teu Espírito, que tem livre acesso neste lugar, falará a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Laodiceia era uma cidade com 3 estradas importantes, por isso uma localização de destaque. Era um centro bancário e também industrial. O forte daquela cidade, no sentido industrial, era o belo tecido negro de lã que eles produziam e era usado para fazer roupas e tapetes. Então daqui a pouco você entenderá por que Jesus fala tanto no versículo 18 sobre eles comprarem dele o ouro refinado, vestiduras brancas, que é o inverso de vestiduras, da cor preta, e também Jesus fala a respeito do colírio, que logo mais eu estarei falando aos irmãos o porquê que Jesus faz essa menção, ou faz essa comparação, trazendo a igreja, ou tentando trazer a igreja à realidade correta. A cidade que era famosa pelo tecido, como eu já disse, pela lã negra, também era uma cidade que possuía uma faculdade de medicina. E já naquele tempo eles desenvolviam uma pomada especial para os ouvidos, e também o prófrígio, que servia para fabricar o colírio. Então Jesus usa exatamente daquilo que eles tinham como riqueza natural, que gerava riqueza financeira. Jesus usa daquilo
para dizer a eles que eles precisavam do colírio verdadeiro, que eles precisavam estar atentos com seus ouvidos verdadeiramente a Jesus. Eles tinham o que era de melhor no sentido externo, mas eles não tinham no seu interior, ou não tinham internamente falando, uma alma, um espírito transformado. Era uma igreja que vivia, como de fato nós lemos, de uma forma morna. E o que quer dizer? Era uma igreja que vivia a indiferença. Eles já não queriam mais saber se eles eram frios ou quentes. Eles não queriam mais saber se eles tinham de fato rejeitado a fé, que simboliza aqui o ser frio, ou se eles viviam realmente com fervor e com envolvimento. Mas para eles tanto fez, tanto faz. Aí são igrejas que nós vemos, infelizmente, também nos dias de hoje. Eu não sei se você prestou atenção, mas até agora o Senhor Jesus sempre chamou a atenção das igrejas ricas no seu exterior, ricas externamente falando, porque não tinham um interior transformado e aplicado à obra do Senhor. Já em contrapartida, a igreja que nós estudamos na semana passada, Filadélfia, Jesus chega a declarar a sua fraqueza, em todos os sentidos, financeira, pequena, não tinha muita gente, mas é a igreja que foi aprovada por ele. Isso nos faz pensar, porque eu não sei se você já pensou como eu, ou se já foi tentado a ser levado pelo que vemos aí. Nossa, uma igreja que prosperou tanto, uma igreja que cresceu tanto. Fica para nós pensarmos isso. Fica para nós pensarmos. Esta igreja, Laodiceia, é uma cidade, foi uma igreja de uma cidade em que Paulo ele não conseguiu visitar esta igreja antes da sua primeira prisão. Ela foi fundada provavelmente por Epáfras, lá de Colossos, mas Paulo conhecia esta igreja. E de Roma ele escreveu uma carta aos laodicenses, conforme está em Colossenses 4:16. Então foi uma igreja que, como todas as demais, recebeu investimento, recebeu atenção, mas é uma igreja que, embora próspera, externamente falando, ela não crescia espiritualmente. A carta ela não menciona que esta igreja passava por perseguições dos romanos. Esta igreja não tinha dificuldades com os judeus, não tinha falsos mestres dentro da igreja, não é citado nada disso. Mas Laodiceia ela era muito parecida com a igreja em Sardes. Um cristianismo nominal, acomodado, só que a maior diferença entre Sardes e Laodiceia, que acaba de deixar Laodiceia numa situação muito pior, é que havia ainda lá em Sardes um núcleo de pessoas que tinham mantido a sua fé viva. Mas a carta lida aqui, declarada por Jesus, mostra que em Laodiceia ela estava, infelizmente, tomada pela indiferença. Muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade. A riqueza econômica era muito grande, só que exerceu influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Quando nós deixamos o dinheiro, porque quando eu penso aqui qual igreja você é, eu estou falando também do indivíduo, eu, você. Quando nós deixamos o amor ao dinheiro tomar conta da nossa vida, e já diz a palavra que é a raiz de todos os males, nós podemos cair neste problema, neste mesmo erro, nesta mesma situação. Pessoas que fazem de tudo para enriquecer-se, sem no entanto importar-se com a obra de Deus, com a causa de Deus, com o crescimento espiritual. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não é errado, de novo, não é errado você ter dinheiro. Você não pode deixar que ele tome conta do seu coração. E ele não pode ditar as regras.
Não é o amor ao dinheiro e a busca desenfreada pelo dinheiro que deve ditar quantas vezes você vem à igreja, por exemplo. Porque quando isso já estiver no controle da sua vida, você é um candidato, uma candidata, e a igreja, o coletivo da igreja, se também se preocupar só com isso, é uma candidata a cair na indiferença e considerar-se morna, ou ser considerada morna. E a água morna, irmãos, alguém já tentou tomar água morna aqui? Quando eu comecei a fazer a dieta, uma das coisas que a nutricionista ensinou foi: tome de manhã água morna com limão. Quem já fez isso? É gostoso? Não é gostoso. Alguns, por preferência, sei lá, vai falar: eu gosto. Bom, tem gente que gosta de cada coisa, né? Mas, de um modo geral, água morna não é para se beber. Água quente, pastor, água quente? Claro, no café, no chá, todo mundo gosta. Água fria, naqueles dias de calor, de verão, também tem o seu lugar próprio. Mas a água morna, a indiferença, irmãos, é como andar em cima do muro. Tem uma ilustração que eu gosto, às vezes a gente conta como piada, mas é ilustração, viu? E é séria. Estava lá o diabo disputando pessoas para o seu lado, convidando, lançando dardos, tentações e tal, e muitas pessoas passando de um lado para o outro, ou seja, passando daquele muro para o lado que o diabo estava. Mas lá em cima tinha um jovem andando sobre o muro, no muro, né? E ali aquele jovem ficou muito chateado com o diabo. Já viu isso? Chateado com o diabo? Ele ficou chateado porque o diabo não o chamava, não o convidava. E ele disse: poxa, você não me quer aí do seu lado? O diabo falou: o muro já é meu. Quem estiver em cima do muro, já está comigo. A indiferença, para você entender, é não estar nem lá nem cá. Quando é arguido de você, ou exigido de você, a sua fé, você anda conforme o que as pessoas estão ali te propondo. Em certas questões modernas, em certas questões atuais, é fácil a gente encontrar o morno, porque vai chegar para ele um assunto, uma situação adversa, ou vai chegar até ele algo para ele opinar de algo que é desafiador, que é contrário à Bíblia, e ele nessa hora esquece que ele tem a fé em Jesus, que o seu fundamento é a palavra de Deus, é a sua única regra de fé e prática, e ele começa a concordar com aquelas coisas. Aí você diz: isso aí não é o frio, pastor? Calma. Aí ele vem na igreja, aí a discussão na EBD é aquele mesmo assunto, que lá fora ele não contrapôs, lá fora ele não debateu, lá fora ele não discutiu, lá fora ele não tomou uma posição. Melhor dizendo, porque fala discussão, parece que é para brigar. Não, e lá fora ele não tomou uma posição, mas aqui na igreja ele toma aquela posição de que não, isso é errado. Esse é o morno, indiferente. Uma hora ele está a favor, outra hora ele está contra. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Uma hora ele serve a Deus, que é uma coisa de doido, está quente. Outra hora ele esfria, é um morno. Tudo que está quente e recebe água fria, morno, fica morno. Tudo que é frio, se recebe água quente, fica morno, mas não sai do lugar. Por que será que tem pessoas que caminham na fé há tanto tempo e não mudam? Mas o morno, ele será cuspido. Jesus chega a dizer um termo aqui, que dava nele náuseas, o ser morno. E eu vomitarei da minha boca. Quem é morno está mostrando para o Senhor Jesus que não se converteu. É a única forma de Jesus não deixar uma pessoa entrar. Embora a frieza está intimamente ligada com a rejeição da fé e até a hostilidade, ele ainda diz que é melhor ser frio. Porque a pessoa que é fria, quando a palavra de Deus vem e ele é alcançado
pelo poder de Deus, e ele deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, aquela pedreira, aquela pedra de gelo, aquele coração endurecido, converte-se e há mudança radical. Agora o morno é interessante e é difícil, camarada, porque tem horas que parece que tudo está bom, mas também tem aquelas horas que nada está bom. Nós precisamos tomar uma posição. Esta igreja, externamente ela era rica, mas não tinha nada espiritualmente falando para apresentar. Tanto que no versículo 15, o Senhor Jesus diz: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Aí ele não tece nenhum elogio e nem crítica com relação a ensinos falsos, a imoralidade, como as outras igrejas que nós já estudamos, até teve esse tipo de situação. Mas o problema deles era não ser nem frio nem quente, era não tomar uma posição séria, severa. E infelizmente a igreja caminha para isso. A igreja hoje ela quer abrir as portas para dialogar. Não é errado, pastor? Não é errado, até um certo ponto, em que as pessoas estão colocando a Bíblia em segundo plano, para deixar a filosofia e tantas outras coisas tomarem o lugar da palavra de Deus. Então isso tem tornado as igrejas mornas, indiferentes. O problema deles era este: eles não tinham nem a frieza, como eu já disse, que é rejeitando a fé ou hostilidade à fé, mas eles também não tinham zelo e nem fervor, como por exemplo a igreja primitiva. Eles eram simplesmente indiferentes, cristãos só de nome, acomodados. E não há nada pior do que ser morno, porque isso chegou a provocar náuseas em Jesus. Simplesmente indiferente. Olha, a gente precisa se posicionar. A palavra de Deus diz que tal coisa é errada. Lá vem o morno. Não, a gente não deve se envolver com isso. A igreja não deve batalhar com isso. E assim vai. Nós precisamos hoje olhar qual é a situação da igreja brasileira. Mas antes de nos preocuparmos com a igreja brasileira, que envolve tantas denominações, antes de nos preocuparmos com o coletivo, esta igreja que se reúne aqui, eu preciso preocupar-me primeiramente comigo, você, cada um de nós, nos preocuparmos, cada um consigo mesmo, com relação à maneira que nós temos encarado as mudanças dos últimos tempos, porque o comércio, a estrutura que aí está, o sistema financeiro, está tomando conta de muitos corações e tem levado muitas pessoas a se tornarem mornas, totalmente descomprometidas com Jesus. E Jesus no versículo 16 declara: porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Ainda não vomitou, mas aquele que é morno, se morno permanecer, não poderá chegar diante de Jesus declarando conversão, né, irmão? Esse será vomitado. Ele aqui ainda estava dando uma chance à igreja quando disse: estou a ponto de vomitar-te. Até que Jesus não volte, até que você não morra, até que Ele não nos leve, até que Ele não venha nos buscar, há chance para a igreja. Ele ainda estava a ponto de vomitar, mas ele não tinha vomitado. E além disso, a partir do versículo 18, nós percebemos que o Senhor Jesus dá à igreja o caminho de volta. Nós percebemos isso. A água morna, que é repulsiva, que ele declara que só serviria para ser lançada fora, mostra a rejeição do Senhor Jesus por aquela igreja, por aquelas pessoas. Mas dos versículos 18 até o versículo 20, do versículo 18 ao versículo 20, nós vemos que há uma chamada ao arrependimento. E dessa forma nós podemos concluir
que a igreja então de Laodiceia, pelo fato que ainda ele não vomitou, mas estava só a ponto de vomitar, ela não estava totalmente sem esperança, ela ainda não estava totalmente perdida, ela ainda tinha recuperação. E se o teu caso nesta noite é este, você está morno, você está morna, você está indiferente, Deus está falando e você está... Então, ainda há chance de recuperação para você. Quem nem entregou a sua vida a Jesus ainda, não pode estar em outra situação, ou está frio ou está morno. Também nessa noite há chance para você, porque Jesus quer entrar no seu coração e quer fazer morada e quer mudar a sua vida, como ele diz aqui no versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Alguns escritores vão dizer que Jesus aqui já está fazendo apelo ao individual, já que a igreja toda não queria ouvi-lo, já que a grande massa era morna, ele estava através desta carta chegando aos ouvidos, naquela cidade que tinha a fábrica da pomada para ouvidos. Ele queria chegar aos ouvidos daqueles que ainda poderiam arrepender-se, abrir a porta, ouvir a sua voz e deixar que ele entrasse. Nesta noite e em todas as noites que nos reunimos aqui, o Senhor Jesus sempre estará com essa mesma proposta, batendo a porta, aguardando que alguém ouça a sua voz, e aquele que abrir, ele entrará em sua casa para cear com ele. Você já fez isso um dia quando entregou a sua vida a Jesus, mas é necessário que nós sempre revejamos a nossa condição espiritual no Senhor e com o Senhor. Sabe por quê? Porque por vezes na nossa vida cristã a gente cerra os ouvidos, a gente tapa os ouvidos, a gente fecha os olhos, e isto pode nos levar novamente à indiferença. Pessoas de muitos anos de cristianismo e dizendo: já vi de tudo, é um sério candidato à indiferença se ele não voltar ao primeiro amor. Aí vamos lá para a primeira carta: se ele não voltar ao primeiro amor e ele não viver uma vida integralmente dedicada e voltada ao Senhor. Nesta noite, o mesmo Jesus que deu chance àquela igreja, que aconselhou aquela igreja para comprar dele o ouro fino, para se enriquecer com este ouro fino, se vestir com as vestiduras brancas, o oposto daquilo que eles produziam, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E ainda Jesus diz: e vocês devem adquirir de mim colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Porque aquela igreja, aqueles irmãos, aquelas irmãs estavam cegas, eles estavam totalmente atraídos pelo dinheiro, eles estavam totalmente atraídos pela fama, eles estavam totalmente atraídos pelo que era algo bonito diante da sociedade, ter uma vida ativa na sociedade, na alta sociedade inclusive, mas uma igreja sem o poder de Deus. E eu creio no crescimento da igreja, ela tem que crescer, mas ela precisa crescer no poder de Deus, amém? As outras coisas virão, claro, vai aumentando o número de pessoas, mais pessoas contribuindo, a igreja cresce, fica mais bonita. Alguém chega daqui a alguns anos e fala: esse pastor falou um dia que a igreja lá, porque era rica, era indiferente. É porque primeiramente ela era indiferente, ela decidiu ser assim. Infelizmente, muitas pessoas, ao adquirirem posses, elas se tornam indiferentes. Eu vou dizer algo para vocês, porque eu já senti isso. Certa feita eu visitei uma pessoa, e ele morava numa linda casa, numa casa muito boa, e eu fiquei pensando ali, realmente é um desafio muito grande a pessoa sair de um conforto de uma casa dessa, pegar o carro com a família para uma igreja, e voltar, e fazer disso uma rotina. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, o conforto, o dinheiro, o status, a posição social, vai tomando conta da nossa vida, a nossa projeção, as pessoas olhando para nós.
e você se sentindo talvez até o tal. Mas em que área, pastor? No seu trabalho, você pode ser destaque lá. Na sua escola, na sua faculdade, você pode ser destaque lá. Mas não deixe que isso torne você alguém indiferente. Sempre busque incessantemente ao Senhor. Amém, igreja? Eu quero que você feche seus olhos, que nós concluímos as cartas hoje.